Vamos para a parte 12 aqui, aproveitar esse dia ensolarado, porque daqui a pouquinho vai chover. E a tarde aqui tem ficado bem, então vamos pro Valbim, a parte 12, né? Aí já contei um pouquinho para vocês aí da minha passagem por Magé, algumas de minhas aventuras, porque foram muitas, né? Alguns segredinhos que a minha mãe também não sabia. Uma coisa também legal da minha adolescência, meu pai ia me buscar em baile, né? E era 10 horas. Até porque depois de meia-noite não podia ficar jovem na rua, né? Então, eu não sei, tudo mudou, né? Muito em questão de horário. Agora, a hora do baile é quando a gente voltava. Tá tudo diferente. Mas tudo é novo, né? Novo é novo, né? Então, aí eu ia muito para baile, né? Nossa, a gente dançava, engraçado que ninguém pensava em pegar nada. Era uma turma boa, assim, uma coisa maravilhosa. E lembrar um pouquinho da minha escola também, como que eu fui feliz na escola, né? Mesmo sendo chamada de Olivia Palito, e era uma coisa tão diferente de hoje, sabe? Eu não sei o que está acontecendo, gente. Eu não saberia dizer para vocês. Parece que a gente está enfrentando uma guerra onde está se criando lados, nomes e para tudo quanto é lugar. E a gente tem que tomar um cuidado com tudo isso aí, no que vem como cuidado e no que vem para atiçar uma coisa pior, né? Até de nós. Até porque, eu não sei se vocês lembram, vocês já bateram em algum gato? Porque eu nunca machuquei um gato e a gente sempre brincava de roda, atirei o pau no gato. Agora tá uma confusão com atirei o pau no gato e, eu só soube disso agora em adulta, tá? Que eu tomei consciência de que atirei o pau no gato. Porque eu acho que também que tá se criando muita historinha, sabe? Assim, tá chatinho, mas enfim, isso é Valbinha, né? É um problema meu, tenho meus direitos. Afinal, sou uma idosa. Então, brincávamos de o samba lelê tá doente, tá com a cadeira quebrada, e é isso mesmo que eu brincava, tá, gente? Vamos deixar de ser chato também, meu Deus do céu, que chatice que tá hoje viver, meu pai. Tá tudo tão confuso, nada pode falar. Então, com 60 a gente perde também, né? Tudo isso, que enjoo, né? Quando as pessoas começarem a perceber, elas vão ver que elas estão vivendo mais brigando do que sentindo a vida na sua plenitude. Lamento tudo isso. Então, eu fiz isso, né? A gente brincava de roda, brincava de tudo, pique-bandeira. Minha educação física foi maravilhosa na escola. Professor Ariovaldo, minha professora Leila. Nossa, que saudade dessa professora que ensinava pra gente que quem lia escrevia melhor, falava melhor, levava a gente para a sala Cecília Meirelles. Nossa, que ludicidade que eu vivi na escola. Ah, tinha formar? Tinha, sim, formar. Não tinha nada demais botar a mão no ombrinho do amigo, rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, gente. Que chatice, qual era o problema disso? Entendeu? Então, assim, resultado tá aqui. Ó, e eu não fiquei lá, nem na Ave Maria, nem no Pai Nosso. E tô aqui, me deu uma organização. Então, acho que a gente tem que parar de ser chato com essas coisas. Então, acabou tudo isso, né? Porque agora tudo é uma ditadura, tudo é uma coisa ruim. Então, assim, eu tô fora disso, tenho o direito de falar que a vida é minha. E não criei meus filhos dentro dessa ditadura, nem dentro dessa maluquice aí. De que isso tá errado, que não tá o quê? Hino nacional, hino da nossa bandeira, nada disso tem mais, né? O que que um sino fazia? Chamava a nossa atenção, gente, para que a gente picasse o quê? Fizesse um ponto fixo, caramba, né? Olha, volta a atenção aqui, tá todo mundo brincando, então vamos agora, vamos merendar, né? Vamos brincar. Ficava dezembro, janeiro e fevereiro, voltava a estudar em março. Agora as crianças não têm nem 15 dias. Aí o pessoal quer o quê? Que as crianças sejam saudáveis? Aí entope todo mundo de remédio, é uma política, uma indústria que assim, nossa, ainda bem que eu criei meus filhos em outra época. Então, é isso. Brincava muito em escola, não fui infeliz na escola, foi tudo ótimo para mim em relação a isso. Claro que nem tudo é, é luz, né? No momento, mas a gente tem que entrar naquele escuro até para se perceber luz, né? Como eu já falei. Infância difícil também, é claro, porque eu não estou aqui para passar glacê,
né, numa história, muitos conhecem a minha história, mas eu estou aqui para falar do que funcionou, entendeu? Mesmo diante dessas dificuldades, porque senão a gente vira um reclamante chato falando só de dor, de problema e do que deu errado na vida. Então, não existe errado, existe, como Sartre dizia, né? Tudo que aconteceu com você, ok, aconteceu. Você vai fazer o que com isso? Você vai resolver isso? Você vai se lamuriar? Você vai enrijecer? Você vai colocar no seu músculo, como dizia Reich? O que você vai fazer com isso? Né? Eu decidi fazer o Bosque Cantado. Então, é a vida de Valpina, né? E ter meus filhos e tudo. Então, vim aqui para Guapimirim depois, passei 8 anos na escuridão, né? Quando eu comecei a buscar a minha espiritualidade pelo lado espiritualista, né? Então foram 8 anos, entre 8 a 9 anos de escuridão na minha vida, onde eu conheci pessoas bastante perversas e psicopatas, mas que nunca envolvi o sagrado nas relações humanas. Sagrado é sagrado, né? E nós somos sagrado. Só que algumas pessoas esqueceram que são, então elas pensam que são maldição, de tão amaldiçoadas que foram. Então elas amaldiçoam as pessoas também. E é aquilo que eu falei, as pessoas se aproveitam das carências, a gente acredita nas pessoas, nunca imagina que um amigo, que um parente vai fazer mal a um filho ou a gente mesmo, né? É sempre isso que acontece, né? Vídeo hoje aí tem muito mais esclarecimento, que ótimo, que hoje os pais estão muito mais protegidos também, conseguindo proteger melhor seus filhos. Desse mal, né? Desse perverso, desses psicopatas. Mas são as navalhas na carne que as mães levam, né, para a vida, mas que ficam na cicatriz, porque a gente precisa cuidar e vigiar em relação a isso, porque a vida continua e a gente precisa seguir, né, dentro do que eu acredito que seria o nosso processo de redenção aqui no planeta. Então essas são as partes tristes, né, que a gente vive, tudo. Então foram 8 anos muito longos, onde eu pensei que nunca mais fosse sair. Mas saí e estou aqui no Bosque Cantado e venci, porque o vento me empurrou para frente, porque ninguém segura esse vento, né? Às vezes o vento vem, ele faz toda uma confusão e depois tudo se assenta e tudo se renova. Então, se renovou na minha vida também. E aí vim parar aqui em Guapi, consegui parar aqui no Bosque Cantado, uma casa velha, onde eu já falei para vocês também, velha não, antiga, né? Que fui um pouco criticada, mas que eu comecei a entender que quem tinha que ter esse bem-estar era eu para passar para meus filhos, senão eu ia ficar irritada. E eu ia passar isso para eles. E mesmo assim eu já passei tanta insatisfação para meus filhos, né? Quem é a mãe e quem é o pai, levante a mão que não passou essa insatisfação aí para os seus filhos, né? Porque a gente é mal preparado, né, para tudo, até para maternidade, porque a gente não nasce mãe, né? Eu nasci, criei, tenho uma identidade que me deram, Válbia Cabral Souza, e não nasci mãe Válbia, né? Eu nasci Válbia. E aí eu, como mãe, nasci junto com Mariana, com João Vitor, com Laís, né? E para cada uma mãe que nasce, né? No seu período, na sua história e no seu momento. Então, amor é um só. E a relação com os filhos é diferente. Não tem como ser igual. Essa coisa, todo mundo igual. Mentira, mentira, gente. Não façam isso. Para cada filho, a relação, o amor não, mas a relação é diferente com cada filho. Então, foi assim para mim. Meus filhos estudavam em Magé, levavam, iam de ônibus, nunca reclamaram. Andavam de trem, né? Sempre soltei meus filhos. Eu já atendi gente que nunca foi em Teresópolis com 16, 17 anos de ônibus, porque a mãe não deixava. Então, a gente precisa, né, começar a pensar um pouquinho nisso, né? Que filho que a gente está criando, para quem e para onde, né? Então, é isso. Falei um pouquinho mais aqui no 12, né? Eu acho. Nem sei, gente, tô perdidinha.